Bom, turma, espero que todos tenham tido aí uma excelente período de férias, né? Embora curtas, mas acreditamos ter sido suficiente para que nós retomemos aí as nossas aulas, as nossas atividades acadêmicas aqui na UFMS. Bom, então, primeiramente, nós vamos iniciar, então, a nossa aula 10, né? Como eu havia prometido, a nossa aula 10, ela seria os modelos táticos, né, de gestão de pessoas. Bom, gente, no decorrer, então, da nossa disciplina, nós vimos e questionamos diversos elementos que compõem a gestão de pessoas, ou a gestão de recursos humanos, ou até mesmo a administração de recursos humanos, numa perspectiva também de ambiente, de funções, de papéis, né? Iniciamos alguns processos, vamos dizer assim, seminais sobre a função do RH ou da gestão de pessoas, que se inicia então com a abordagem de recrutamento e seleção, uma abordagem de manutenção da pessoa dentro do ambiente organizacional, e retomaremos um elemento importante que envolve, então, os modelos táticos e não estratégicos, né, de gestão de pessoas, sobre a remuneração. Ou seja, dentro daquele início de pensamento, né, a pessoa, estudamos todo o processo de fazer com que a pessoa ingressasse na organização. Muito bem, então vamos analisar alguns processos em que a pessoa deve ser mantida, ou pelo menos deve ser atraída dentro desse contexto, então, organizacional. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da remuneração. Bom, para falar sobre remuneração, eu fiz aqui um resgate da pirâmide de Maslow, né, das hierarquias de necessidades e dos fatores higiênicos da motivação de Herzberg, dos dois fatores, né, os fatores de higiene de Herzberg. Então, como vocês podem ver aqui, eles vinculados a Maslow estão no topo da pirâmide, né, em necessidades de autorrealização e necessidades de ego-estima. Né? Então, o Herzberg, ele fala que o trabalho em si é a responsabilidade do processo de crescimento, realização do reconhecimento e do status. Isso compõe, então, fatores motivacionais. Enquanto que Maslow, ele define os fatores motivacionais como toda a hierarquia de necessidades, né? Não apenas aquilo que é foco, muitas vezes, em elementos comportamentais, né? Enquanto que Herzberg, ele faz essa divisão bem clara. Para Maslow, a questão da motivação, então, ela está totalmente, 100% direcionada a elementos intrínsecos, né, do ser humano, inclusive necessidades fisiológicas, de segurança e sociais, enquanto que Herzberg não. Herzberg, ele faz uma divisão, ele coloca que alguns elementos que envolvem uma qualidade de vida melhor do empregado são de responsabilidade também da própria organização, e não apenas do indivíduo. Por isso que ele faz essa divisão aqui, que vem esclarecer muito bem, ou vem complementar a própria teoria de Maslow, que é uma teoria anterior à teoria de Herzberg, né, sobre os fatores de motivação. Bom, independentemente da perspectiva de Maslow ou da perspectiva de Herzberg, nós vamos partir de um ponto, né? E o ponto de partida é exatamente um elemento central que envolve a satisfação das necessidades da pessoa humana dentro desse ambiente organizacional. Se o gestor ele fizer, então, ele aceitar a teoria de Maslow de que elementos motivacionais, ou seja, um motivo para a ação, ele é intrínseco, ele é de responsabilidade integral da pessoa humana, tudo bem, ele tem que partir então por essa perspectiva. Enquanto que o administrador que partir do princípio de que a questão da motivação ela é compartilhada
entre fatores intrínsecos, motivacionais, e também os fatores higiênicos, ou seja, o grau de responsabilidade da empresa em manter, então, um moral elevado da pessoa, do grupo, né? Ele terá mais condições, vamos dizer assim, de proporcionar um plano de remuneração, um plano de cargo de salário, de benefícios, do que, então, o que o Maslow propõe. Então, assim, para nossa finalidade acadêmica, vamos dizer assim, naquilo que tange, ou naquilo que se refere a modelos táticos de gestão de pessoas, com foco na remuneração, eu não tenho dúvidas de que a teoria de Herzberg ela é uma teoria que vem completar e trazer mais luz a esses procedimentos que são tão típicos da gestão de pessoas, né? E que são tão importantes, porque afinal de contas estão diretamente vinculados a uma qualidade de vida do trabalhador, né? Lembrando que a qualidade de vida ela não remete apenas a questões de segurança no trabalho, condições físicas do trabalho, mas o trabalho em si, a responsabilidade que a pessoa assume naquele contexto, né, a sua visualização de um progresso, de um crescimento no âmbito organizacional, o reconhecimento, o status que a pessoa recebe ao exercer determinada função e assim por diante. Bom, então, sempre que nós falamos em planejamento tático, nós temos que recorrer a essa conexão estratégica da empresa com a própria gestão de pessoas ou com recursos humanos, né? Então, não existe o planejamento tático ou uma estratégia tática se não houver esse vínculo, então, com a estratégia organizacional. As estratégias organizacionais demonstradas aqui nesse slide, elas estão, então, vinculadas à qualidade de produtos e processos, motivação e capacitação de colaboradores, novos produtos e uma gestão à vista ou indicadores de performance. Então, quer dizer que a influência das estratégias organizacionais para as estratégias de recursos humanos, elas são diretas, elas são extremamente vinculadas e uma dependendo da outra. Na verdade, o que o slide tenta nos mostrar é que uma coisa está vinculada à outra, né? Naquilo que se refere às estratégias de recursos humanos. Eu não tenho, por exemplo, como ter qualidade nos produtos e processos se eu não tiver um processo de atração. Se a minha rotatividade for muito grande, se os meus empregados sempre estiverem em processo de treinamento e desenvolvimento, a hora que eles estão prontos para produzir qualidade e produtividade, ele deixa a empresa, ele vai embora. Então quer dizer que a atração é um elemento extremamente importante quando a gente vai falar de qualidade de produtos. Só existe atração se houver motivação e capacitação dos colaboradores. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma retenção. Bom, o terceiro passo aqui, que está tão em moda, né, falar sobre inovação, criatividade, etc., cujo reflexo será em novos produtos e serviços, só vai haver isso se houver um desenvolvimento. Então veja que nós entramos em um ciclo virtuoso, né, de estratégia de recursos humanos, que envolve então a atração, a retenção e o desenvolvimento da pessoa, e aí fica mais fácil em se atingir as estratégias organizacionais, né? Então, onde estará tudo isso aqui? No recrutamento e seleção, na gestão do desempenho, da performance, no treinamento e desenvolvimento, na remuneração e na própria gestão da carreira. Então, esses elementos aqui formam o que nós chamamos de as estratégias táticas de recursos humanos. E o elemento superior aqui são as estratégias organizacionais de recursos humanos, ou as estratégias macro, né? Bom, então temos aqui uma reflexão. Ele diz o seguinte: é fato que um dos maiores motivadores de compromisso dos funcionários com as empresas continua sendo a remuneração.
Por isso, pessoal, o foco da nossa discussão vai remeter muito à questão da remuneração. Veja que algumas estratégias táticas de RH, elas não referem exatamente à remuneração, mas o enfoque foi dado aqui, né, porque a remuneração está atrelada a uma série de elementos, a uma série de funções de RH, né, e a remuneração ela é muito mais um produto do que uma estratégia em si, né? Então, por isso que a remuneração ela acaba sendo um elemento central, um elemento de referência, vamos dizer assim, de uma qualidade de trabalho, de uma entrega de trabalho por parte dos empregados ou por parte dos funcionários. E vamos adiante. Porém, os modelos de remunerar não são mais os mesmos e hoje em dia devem estar muito ligados às estratégias das empresas do que ao simples fato de pagar bem ou não. Então, pagar bem ou não se tornou apenas um elemento, vamos dizer assim, desse composto de estratégias, né? Se a gente for verificar o pagar bem ou não, é muito relativo. O que é pagar bem? O que é receber bem? É relativo. É relativo diante ao gasto daquela pessoa. Eu posso dizer, por exemplo, que 10 mil reais é um bom salário? Claro, é um bom salário. Mas não seria um bom salário se a pessoa consumisse 15 mil por mês. Então, pagar bem ou não é um elemento relativo. Então, o gestor não pode simplesmente focar as suas estratégias em elementos estritamente pecuniários, diante dessa problemática aí que nós vimos. E essa problemática, ela ainda envolve uma pressão social, ela envolve sindicatos, ela envolve bolhas de consumo, ela envolve o aquecimento do mercado, o arrefecimento desse mercado, ela envolve alguns paradigmas políticos, por exemplo, de quem está à frente da empresa. Ela envolve um elemento muito interessante, que é o elemento de geração, né? Então, hoje nós temos as pessoas que, nascidas na década de 90, né, ingressando no mercado de trabalho. Veja, né, que interessante, né? Se a gente for analisar o que aconteceu na década de 90, que foi principalmente a disseminação em massa da tecnologia. Então, quer dizer que uma pessoa que nasceu na década de 70 e na década de 80, ela não teve acesso à tecnologia, por exemplo, dos celulares e da internet, durante o seu processo de formação. Pode até ser que ela tenha tido acesso a essas tecnologias depois de adulta, mas não no seu processo de formação. Enquanto pessoa, a tecnologia não estava agregada, por exemplo, na formação de valores. Enquanto que as pessoas que nasceram a partir da década de 90, principalmente em 1995, em que o celular ele se popularizou, né? Então essa pessoa humana era uma pessoa diferenciada. É uma pessoa que teve acesso muito fácil a um mundo de informações, ao mundo da tecnologia. Então, nós verificamos o seguinte, que quem está à frente das empresas hoje é uma pessoa que principalmente deve ter nascido na geração de baby boomers. Só que quem compõe as organizações de hoje são pessoas que nasceram na geração X. Outros elementos, né, que concorrem, então, com essa problemática. A inflexibilidade da legislação, principalmente em relação à CLT, né, a pressão por resultados a curto prazo nas empresas, seguro-desemprego, falta de visibilidade de crescimento e a geração Y e as próximas. Bom, o que nós sabemos é que algumas características elas estão mudando de forma muito rápida, né? Esse quadro ele procura mostrar exatamente, ou resumir exatamente essa mudança que tem havido no mercado de trabalho, né? De uma perspectiva organizacional futura. O que é declinante e o que é ascendente? Por exemplo, características do trabalho. A reprodutividade, a divisão de tarefas,
a formação prévia e a liderança autoritária. São elementos que compõem o mundo do trabalho que está em declínio. E o que está ascendendo, o que está substituindo? Quais são os novos paradigmas em relação às características do trabalho? Criatividade, uma multiespecialização e não apenas uma especialização única, né? Ou seja, uma pessoa multitarefas, multidisciplinar, uma formação ampla, um conhecimento amplo, um aprendizado contínuo que vai então sustentar essa pessoa multitarefas, e uma liderança democrática, uma liderança em que se ouve, em que se escuta, em que os problemas eles são discutidos de forma geral e as tomadas de decisões também são feitas de modo geral. As estruturas organizacionais de uma hierarquia vertical, piramidal, ou de perenidade, para uma redução de níveis, um achatamento aí, então, né, uma horizontalização dessas estruturas organizacionais diante um ambiente instável. Então, antes a gente tinha o quê? Uma hierarquia vertical e um ambiente de perenidade. Agora, as estruturas são mais achatadas em um ambiente de instabilidade. A gestão empresarial antigamente era estritamente em foco no capital. É como se o dinheiro ele fosse o principal motivo de existência de uma empresa, de uma organização. E agora o foco nas pessoas, até porque as pessoas é que entregarão, por meio de suas capacidades, por meio de seu conhecimento, de sua inteligência, do seu capital intelectual, a inovação, os novos produtos, os novos serviços, a criatividade, que resultará na competitividade organizacional. Bom, então nós temos aí esses novos pressupostos, e a reflexão que a gente faz é o seguinte: é natural que todas essas mudanças no mundo e dentro das organizações tenham reflexos no trabalho, é lógico, né? Cada vez mais, então, a sociedade está se estruturando em organizações, né, e que irá demandar pessoas diferenciadas e ainda terá reflexo direto no mundo do trabalho, talvez de modo ainda mais acentuado. Cada vez mais será dado enfoque à capacidade de aprender do ser humano em contraposição à experiência, ao domínio de técnicas consagradas. Então quer dizer que as chamadas técnicas consagradas, elas estão ficando um pouco de lado, estão deixando de ter uma relevância, até porque as novas medidas, o estudo de novos produtos, de novas técnicas, de novos materiais, tem revolucionado grandemente esse novo mercado. Haja vista que eu estava assistindo um documentário hoje sobre a BMW, o carro elétrico da BMW, e eu fiquei impressionado. A carroceria do carro ela é inteirinha feita de plástico. Um material extremamente resistente, leve, muito mais resistente, mais seguro do que o alumínio, do que o aço, do que a fibra de vidro, por exemplo, né? E que não entra num processo de combustão como um plástico comum, né? Então é fantástico, né? A revolução que nos espera aí para os próximos 20, 30 anos é fantástica. Por consequência, a maneira pela qual se irá compensar ou reconhecer este novo funcionário jamais poderá ser a mesma. É lógico, quer dizer que a estrutura do trabalho está mudando, e com ela está mudando também uma nova forma de reconhecimento, até porque as formas clássicas de reconhecimento, ou seja, antigamente a pessoa era reconhecida pelo quanto ela ganhava, né? Quanto você ganha? Ou seja, essa questão do ganho é uma perspectiva totalmente focada em resultados pecuniários, em resultados imediatos, né? A pessoa ela é avaliada de acordo com o salário que ela ganhava. Só que hoje não. Existem outros elementos que compõem, então, os ganhos da pessoa, não necessariamente os ganhos pecuniários e os ganhos salariais, né?
Lembrando que o ganho salarial ele é um ganho direto e é um ganho fixo. Só que o que nós temos que perceber é que a remuneração que deve compor, então, a remuneração do trabalhador deve ser uma remuneração completa, né? Nós temos aqui diversos tipos de remuneração, e a mais tradicional é a remuneração direta e fixa, só que nós temos outras possibilidades, nós temos outras táticas de remuneração, vamos dizer assim, que compõem, então, esse portfólio de maneiras, de táticas remunerativas, de acordo, é claro, com a organização, de acordo com a sua perspectiva. Olhando esse quadro aqui, nós podemos ver que existe uma remuneração fixa e direta, que é a remuneração estrutural, ela é funcional e por carreira, ela é a remuneração mais tradicional, né? Então nós temos aí os salários, um plano de cargos e salários e a gestão por competências. A gestão por competências, dentro dessa perspectiva direta e fixa, ela tem sido substituída pelo plano de cargos e salários. Aqui nós temos uma remuneração direta e fixa, é composta por alguns benefícios, enfim, depois nós vamos discutir cada uma delas. Uma remuneração aqui direta e variável, e uma remuneração indireta e variável. Vamos dar uma olhada então na remuneração fixa e direta. Bom, a fixa e direta, gente, ela prevê então os planos de ascensão da pessoa dentro da organização. A tática aqui pode ser uma tática de plano de cargos e salários ou uma tática de gestão de competências, por exemplo. Na nossa ementa da disciplina, por acaso, nós vamos sair de uma perspectiva de gestão de cargos e salários para uma gestão de competências. Mas, para entender a gestão de competências, é possível que nós tenhamos que fazer uma reflexão sobre a gestão de cargos e salários. Como se monta um plano de cargos e salários? Qual é a diferença de um plano de cargos e salários para um plano de gestão por competências? Bom, partindo então dessa problemática, né, nós temos um roteiro aqui, que é um roteiro básico da remuneração fixa e direta, que vai partir do diagnóstico e da modelagem. Apenas esse contexto de modelagem aqui, nós teríamos quase que um outro curso de gestão de pessoas, porque envolve modelo de mapa de cargos, escopo de grupos ocupacionais, dicionário de competências, competências essenciais, perfil básico para grupos de ocupação e um software de gestão de cargos e salários. Aí sim, veja bem que a parte do diagnóstico e da modelagem, que envolve toda aqui uma estratégia tática de remuneração, irá envolver um mapeamento de cargos e carreiras. Aí nós temos como fazer uma análise de mercado, um ranking, uma tabela salarial, uma prospecção de salários, políticas e um manual de gestão de plano. Veja que complexo né, o que envolve a tática de remuneração, né? E como ela envolve questões vinculadas a benefícios, treinamento e desenvolvimento, comunicação organizacional, análise das estruturas funcionais, enfim, as diversas estruturas que nós conhecemos, folha de pagamento e por aí vai. O que nós temos que focar aqui na nossa perspectiva, né, de estratégias táticas de recursos humanos é principalmente essa linha, esse mapeamento de carreira, essa linha que vai compor o longo do tempo e o desenvolvimento da pessoa humana dentro do contexto organizacional. Então, por exemplo, na linha de produção, o que nós temos aqui? Um auxiliar de produção, que compõe ali algumas funções, o operador de máquinas, o operador de produção, o conferente. Essa pessoa ela vai caminhar ao longo do tempo para uma ascensão dentro da organização, vinculado com questões de aprendizagem, com questões de acúmulo de conhecimento, aprendizagem de habilidades específicas.
e alguma possibilidade comportamental, aí sim ele vai alcançar uma ascensão tática dentro da organização e depois uma ascensão estratégica. De um modo geral, qualquer pessoa dentro da organização, ela pode chegar ao topo da organização de acordo com aquelas premissas que a organização considera básicas, competências essenciais, talvez podemos dizer assim, até que ela consiga, então, essa ascensão. A metodologia para isso pode ser uma metodologia focada nas competências, né, competências técnicas, conhecimentos, o saber, ou competências comportamentais, saber fazer, as habilidades, as atitudes da pessoa, como fazer. A remuneração fixa e direta, ela envolve, então, alguns benefícios, como plano de carreira, plano de saúde, benefícios flexíveis, servem basicamente para atender às necessidades relacionadas ao bem-estar, saúde, alimentação, deslocamento, a própria educação da pessoa. Então, ela é indireta porque não existe diretamente elementos pecuniários dentro dessa estratégia de remuneração, né? A outra, então, seria a remuneração variável e direta. Ela envolve ali uma série de elementos, geralmente elementos, de fatores, né, pecuniários, como cumprimento de metas de curto, médio ou longo prazo, né? Elas envolvem aqui comissões sobre vendas, elas envolvem participação nos lucros ou nos resultados, stock ou phantom options, que é exatamente a possibilidade de o funcionário comprar ações da empresa no mercado financeiro, nessas duas modalidades aqui. A remuneração variável e indireta, ela envolve alguns fatores não pecuniários, ou seja, veja que tudo que a gente fala de direto envolve elementos pecuniários, né? Cargos e salários, comissões de vendas, participação nos lucros, sempre tem o dinheiro à frente, enquanto que a indireta não, é uma variação em que a pessoa tem, por exemplo, benefícios muito bons, o custeamento de algumas viagens de participação não financeiras, o pagamento de bolsas, por exemplo. Então, esses são os exemplos de remuneração variável e indireta. Bom, turma, basicamente é isso que compõe as estratégias táticas de recursos humanos. A reflexão que a gente faz acerca disso é que há dezenas de formas de reconhecimento. Elas vão do simples, do efetivo, elas vão, por exemplo, do simples muito obrigado, até viagens para Cancún, como comentamos, custeamento, a possibilidade da pessoa participar dos lucros e dos resultados da empresa, ou então mesmo a pessoa comprar ações da empresa, uma participação mais efetiva no mercado de ações. O que o gestor deve focar aqui nessas perspectivas táticas, nesse planejamento tático de gestão de pessoas, é em atrair, reter e incentivar as pessoas por meio de salários, benefícios e desses incentivos variáveis. O exercício, então, será disponibilizado para vocês brevemente, dentro aqui do nosso ambiente, e desse jeito eu encerro a aula de hoje, desejando aí para vocês bons estudos e um bom retorno nas nossas atividades acadêmicas. Até logo.